Olá pessoal, então vamos para o vídeo de número 9, né? Nesses vídeos do vídeo 1 até esse, eu falo de cidades onde eu morei e deixo aqui, né, 3 pontos positivos e 3 pontos negativos dessas cidades, né? Em estados diferentes, né? Cidades de tamanhos diferentes, capitais, região metropolitana, interior, região serrana, litoral. Então eu passei por algumas cidades e acho interessante as dicas, né, que eu deixo aqui nesses vídeos. E se você tem esse projeto, né, de se mudar para uma melhoria de vida pessoal, para a melhoria de vida da sua família, espero que esses vídeos possam ajudar, ok? Então, pessoal, a cidade hoje que eu vou falar é Macaé, que fica na região norte do estado do Rio de Janeiro, litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Macaé é uma cidade litorânea e a gente vai falar agora um pouco sobre Macaé. Eu vou começar pelos 3 pontos negativos de Macaé, tá bom? Só lembrando, pessoal, Macaé hoje é uma cidade com uma população aproximada de 270 mil habitantes, tá? Então, o primeiro ponto negativo de Macaé é o seguinte, é a violência, tá? Macaé é uma cidade muito violenta pela população que tem, né? Não justifica ser tão violento, mas isso tem um motivo, né? É uma cidade bastante movimentada, né? Uma cidade bastante falada, né? Bastante conhecida no Brasil e até internacionalmente, né? Então, Macaé hoje é uma cidade realmente com muita violência, né? Violência de uma forma geral, né? Assaltos, furtos, né? Roubo de carga, enfim, é uma violência, tráfico de drogas, então é uma violência assim, generalizada e precisa ser mencionado isso, né? Então você que está pensando, ouviu falar de Macaé e está pensando em ir para lá, você precisa se preparar para isso, tá? É uma cidade violenta e determinados locais, bairros, realmente é perigoso você estar passando por ali, estar trafegando ali por aquele local, tá bom, pessoal? Então, violência, de uma forma geral em Macaé, é um ponto negativo hoje, tá? É uma mancha, tá? Realmente que prejudica a imagem da cidade, ok? Segundo ponto negativo da cidade, pessoal. Segundo ponto negativo de Macaé é o alto custo de vida, tá? Macaé hoje tem um custo de vida altíssimo, tá? Morar em Macaé não é barato, né? Mercado em Macaé é caro, né? Serviço, de uma forma geral, é caro, tá? Então, hoje Macaé tem um custo de vida muito alto. Pessoas que moram... Eu morei em Macaé numa fase de transição, né, da cidade como um todo, um período final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu morei 2 anos em Macaé, mas naquele tempo já era caro, naquele tempo já havia esse superfaturamento, né, do custo de vida de uma forma geral. Então hoje isso piorou muito, tá? Isso se acentuou muito, tá? Então o custo de vida em Macaé é um ponto negativo, tem que ser falado, tá? Se você tem uma melhor condição, se você tem uma melhor formação, né, eu acho que não vai ser problema para você. Mas o custo de vida em Macaé também é um ponto negativo e não se justifica pelo tamanho da cidade, pela região que ela está inserida, né, economicamente falando, em si. Enfim, não justifica, tá? Custo de vida muito alto. Tá? Então, se você pensa em ir para Macaé, você tem que saber disso, ok? E terceiro ponto negativo, pessoal. Macaé hoje é uma cidade com aproximadamente 270 mil habitantes, só que foi uma cidade que ela não se preparou para o crescimento, tá? Então, a mobilidade, né? Mobilidade barra trânsito, né? Em Macaé hoje é um ponto relevante negativamente falando, tá? Mobilidade em Macaé hoje é péssima, né? A obras foram feitas, vias expressas foram
beneficiadas, mas o crescimento, né, o êxodo, né, das pessoas para a região e para a cidade de Macaé foi tão grande que o poder público ele não conseguiu acompanhar, tá, esse crescimento. Então, o trânsito em Macaé hoje é um problema seríssimo, mobilidade em Macaé hoje é seríssimo, tá? Algumas avenidas ainda, né, muito estreitas, né? Macaé era uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, pouco mais de 30 mil habitantes, que era conhecido mais como um balneário, um lugar para se passar férias, passar alguns dias na praia, né? E de repente houve um crescimento muito grande, desordenado, tá? Então, a mobilidade em Macaé hoje é péssima. Ok, pessoal? Então, esses foram os 3 pontos negativos, tá? E agora eu vou falar dos 3 pontos positivos de Macaé, ok? Primeiro ponto positivo hoje, pessoal, emprego, tá? Macaé hoje é conhecida mundialmente, né? Macaé hoje é conhecido nacionalmente e mundialmente como a capital do petróleo, né? Empresas do ramo de offshore, né? Multinacionais, várias empresas instaladas. Então, você que tem uma qualificação, né? Você que é engenheiro, você que é da área técnica, principalmente, tá? Há emprego, há vagas, muitas empresas mesmo instaladas na cidade, né? Então, esse é um ponto positivo, tá? Mas vale lembrar, pessoal, é o seguinte, Macaé tem muito emprego, tem muita empresa, tá? Mas você precisa ser qualificado, tá? Se você conhece aquela pessoa que sabe fazer tudo, aquele faz tudo, né? Entre aspas, eu sei fazer tudo. Essa pessoa em Macaé, ela não tem espaço, porque as empresas em Macaé pedem qualificação, tá? Então, se você é um eletrotécnico, cadê a sua qualificação? Cadê seu diploma, seu certificado? Você é um engenheiro de produção? Sim, cadê o seu diploma? Cadê a sua qualificação? Então, a cidade, né, o ramo offshore, esse altamente técnico, né, tecnológico, ele exige isso, qualificação, tá? Então, se você é qualificado e atrelado à qualificação, se você tem um inglês fluente ou um espanhol, mais o inglês, tá? Se você tem um inglês fluente, mais a sua qualificação, então eu acredito que você vai ser feliz em Macaé, não vai ser difícil, não vai ser muito difícil você conseguir uma vaga, tá? Existe concorrência, né? A concorrência é muito grande, muitas pessoas foram para Macaé, do Brasil todo, do mundo, né? Macaé hoje é uma cidade mundialmente conhecida. Mas se você tem uma qualificação e você pode comprovar essa qualificação, mais um inglês fluente, é a cidade para você, ok? Então, emprego, né, é um ponto positivo em Macaé. É uma cidade altamente industrializada, várias empresas, né, empresas do ramo offshore, né, muitas pessoas trabalham embarcado, né, várias empresas com sede em Macaé. Então, é um ramo, é uma cidade que movimenta, né, muito dinheiro, milhões e milhões, né, nesse ramo de petróleo, ok? Segundo ponto positivo de Macaé, pessoal, é o seguinte: Macaé, belezas naturais, né? É uma cidade litorânea, né? Então, em Macaé você tem praias lindas, tá? Você pode desfrutar, né? Para quem gosta de morar no litoral. E logo ao lado de Macaé, a 20 quilômetros também, você tem Rio das Ostras, que é uma cidade também litorânea, com mais praias lindas. E ao lado de Rio das Ostras, um pouco mais à frente, você tem também a cidade de Casimiro de Abreu, né? E Casimiro de Abreu tem uma praia que chama Barra de São João, tá? Então você tem um litoral ali extenso, aonde você pode escolher, né, para sua hora de lazer, tá? Você pode realmente escolher praias lindíssimas, né? Então esse é um ponto, né, é um ponto positivo de Macaé, ok? E além das praias, a proximidade com a região serrana, tá? Você enjoou ali do litoral, enjoou do calor, você está pertinho, a 100 quilômetros você está na região serrana,
tá? Você pode acessar a cidade de Nova Friburgo, né, que está lá na região serrana do Rio, a parte da Serra de Macaé também, com alguns distritos ali, Córrego do Ouro, Glicério, Frade, né? De Macaé também você acessa o Sana, que é um balneário, é um local, é uma área de preservação muito conhecida, tá? De muitas cachoeiras. Então você tem o litoral, você tem ali várias opções no litoral e também a proximidade com a região serrana, ok? Então, belezas naturais, lazer, né? Você tem várias opções em Macaé, ok? E falando agora, pessoal, do terceiro ponto positivo de Macaé, tá? Educação, né? Educação barra economia consolidada, né? Macaé hoje tem um polo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, né? Redes privadas de ensino, né? Vários cursos a nível superior, tá bom? Então Macaé hoje é uma cidade que dispõe, tá, de uma educação de primeira, tá? Então você que tem filho em fase ainda estudantil, tá? Você vai ter ali várias opções, ok? E atrelado a isso, né, que faz parte desse tópico também do terceiro item do ponto negativo, é uma economia, né, dentro desse ponto positivo, a economia é uma economia consolidada, pessoal. Então, Macaé hoje, por ter hoje várias empresas, né, do ramo offshore instalada, né, isso gera emprego, isso gera renda, né, isso gera qualidade de vida nesse sentido, né? Então, royalties, né, do petróleo, né, são milhões e milhões. Então, a cidade hoje ela tem uma estrutura, ela tem uma economia consolidada, tá? Então, esse é um ponto também que deve ser falado de Macaé. Tá bom, pessoal? Então, fica aí esses 3 pontos positivos, 3 pontos negativos da cidade de Macaé, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, ok? Se eu deixei de falar alguma coisa, algum ponto específico que você quer saber, você deixa no comentário que eu respondo. Até o próximo vídeo.